Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e eu vou dar aula para vocês de TIAL, né, Tecnologia da Informação Aplicada à Logística. Sejam muito bem-vindos aí nesse retorno, tá? E eu quero falar um pouquinho aí desse retorno, eu quero falar de como vai ser as nossas aulas, né? E falar um pouquinho de tudo isso aí, do retorno, de como vai ser nossas aulas, o que nós vamos aprender e por que aprender tudo isso. Então, eu já começo a falando aí, né? Estou dando aula para vocês o primeiro ano, e este primeiro ano são dos alunos que não fizeram aí o semestre no semestre passado, né? Tiveram dificuldades aí para fazer as aulas online. Confesso que para a gente também foi tudo muito difícil, né? Ninguém estava preparado para aquilo, nós começamos as aulas ali de uma maneira, as aulas online de uma maneira totalmente no improviso, né? Por conta da pandemia chegou, ninguém estava esperando, fomos lá, fomos obrigados a ter aula dessa maneira. E aí as aulas não foram feitas da melhor maneira possível, né? Este semestre ele começa um pouquinho diferente, né? Por que ele começa diferente? Porque neste semestre a gente nós já passamos por aquilo, né? Nós já tivemos a prova de fogo ali no início, e agora nós nos preparamos um pouco melhor para as aulas. Então, eu acredito que nós agora, neste momento, estejamos melhores aí preparados, tanto para dar aula quanto para assistir essas aulas. Vocês ficaram de recesso em julho, e nós ficamos aqui fazendo teste, né, montando nossas aulas, pensando em como montar as aulas, então acredito que agora vai ficar tudo mais tranquilo. As aulas vão ser mais tranquilas. Quando eu digo tranquilo, não que vai ser totalmente tranquilo, tá? A gente tem desafios aí pela frente, e eu espero que vocês se superem aí neste momento. Por quê, gente? Porque é um momento de bastante dificuldade para todo mundo, tá? Mas o caminho não é parar, né? Eu acredito que o caminho não seja a gente, tá tudo muito difícil, então não vou estudar. Eu acho que é totalmente o contrário. Está muito difícil e por isso eu tenho que me dedicar mais e estudar para me qualificar para o mercado de trabalho, né? E estar melhor qualificado, porque agora são momentos difíceis, né? Muita gente ficou desempregada aí, mas também é um momento de oportunidade, que a gente pode ter a oportunidade de ser inserido no mercado, né, de uma outra forma, né? Então, para isso, a nossa matéria vem muito a calhar, nós vamos falar muito de tecnologia da informação, né? Vamos falar do pacote Office, né, das ferramentas que nós temos aí, que as empresas utilizam no seu dia, né, a todo momento ali, né? Então, esse é o nosso assunto. Antes de entrar no assunto, então eu queria primeiro, né, deixar esse recado, que é o momento de nós nos superarmos, é um momento de grande crise, mas é uma oportunidade também, né, de entrarmos no mercado, né, enfim, de buscarmos melhores qualificações, porque as empresas vão buscar isso, né, e a nossa matéria, ela vai de encontro a isso. Então, como vai funcionar as nossas aulas? As nossas aulas vão acontecer toda quinta-feira, as aulas ao vivo, tá? E aí, como é que vai funcionar essas aulas? Eu vou, assim, pelo que eu vi do outro semestre, com os outros alunos, às vezes vocês têm dificuldade de acompanhar a aula ali ao vivo, online, por conta do horário, por conta de naquele horário a internet está ruim, por conta de naquele horário ter muita gente em casa, barulho, gente que precisa cuidar dos filhos, enfim, né? Nós temos aí várias dificuldades no meio do caminho. Então, eu resolvi fazer minhas aulas da seguinte maneira. Eu vou gravar, como eu estou gravando esta aula, essa eu estou gravando pelo celular e eu já explico por quê, tá? Mas algumas outras eu vou gravar pelo computador mesmo,
né? E essa eu estou gravando pelo celular, né? De novo, já explico o porquê disso. E eu vou deixar essas aulas gravadas no YouTube, né? Até para que vocês tenham aí essa facilidade de poder assistir em outro momento. Ah, no momento da aula, minha casa tinha muita gente, muito barulho, meu pacote de internet não funcionou, vários aí problemas. Eu vou deixar ela gravada no YouTube e aí você pode assistir no outro momento mais calmo, né? No final da noite, ou no seu trabalho, numa hora de almoço, enfim. Aí fica a critério de cada um. Eu estou tentando facilitar para vocês. Vou deixar a aula gravada, né? Mas isso não impede de que nós tenhamos as aulas ao vivo. Aliás, elas são obrigatórias aí, agora a FIEB está exigindo que as aulas sejam, né, ao vivo e que vocês acompanhem, que a gente faça chamada, enfim. A chamada aí a gente vai ter uma outra conversa depois até para explicar como é que funciona. E aí as aulas eu vou deixar gravada, vocês vão assistir e na aula online a gente vai tirar as dúvidas, vai fazer um exercício que eu venha deixar, vai resolver outras coisas, né? Ou falar do que, conversar sobre o que eu expliquei, ou tirar alguma dúvida, ou fazer um exercício. A gente vai usar as nossas aulas para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Legal. Assim, então, que nós vamos tocar o nosso curso aí, a nossa matéria, tá? Agora eu vou falar da nossa matéria em especial, Tecnologia da Informação. Então, nada mais oportuno do que essa matéria neste momento, tá? Porque eu vou tentar passar para vocês, ensiná-los aí, o uso das ferramentas básicas, Word, Excel, PowerPoint, o OneDrive, né, o Office 365, que é a ferramenta agora que a maioria das empresas estão usando aí, que é o pacote Office, né, mas de uma forma online. Vocês têm acesso a essa ferramenta também pela escola, né, com o login da escola você baixa aí no seu celular e consegue ter acesso a essas ferramentas. E eu estou gravando esse vídeo exatamente pelo celular, porque eu acredito que muitas pessoas aí não tenham acesso ao computador, que usem o celular. Então, algumas aulas eu vou falar exatamente pelo celular para que vocês também usem aí do celular de vocês. Para que vocês aprendam aí do celular, que é totalmente possível. Lógico, né? Tem toda a questão, mas o meu celular é ruim, né? Tem pouca memória, enfim. Mas é uma maneira que eu estou buscando, né? Fazer essas aulas pelo celular também, para que vocês vejam que dá para fazer pelo celular, que a gente vai aprender Word, Excel, PowerPoint pelo celular também. É um pouquinho mais complicado, porque é tudo pequenininho, você tem que, né, ter um cuidado ali, os meus dedos mesmo aqui, né, às vezes eu me irrito por conta mas eu vou fazer um esforço também para fazer aqui pelo celular, porque é possível, tá? Na escola mesmo, em algumas aulas, eu projeto o meu celular no projetor, né, na tela, e eu faço algumas planilhas, alguma coisa pelo celular. Já vinha fazendo isso na sala de aula mesmo, né, até para mostrar para vocês. Então, vamos conhecer um pouquinho do conteúdo que a gente vai ter neste semestre. Não vou me alongar muito, porque eu já me alonguei agora. A ideia dos vídeos é sempre vídeos aí de 15, 20 minutos no máximo. Talvez esse passe um pouquinho, porque é o primeiro, tá? Mas não é a ideia de fazer vídeos grandes. Beleza? Então, eu vou mostrar o conteúdo para vocês, e que já faz parte um pouquinho da nossa matéria, né? Então eu venho aqui no meu celular e eu tenho aqui Microsoft, eu criei uma pasta já com todos os aplicativos que a gente vai utilizar. Então pode ver aqui que eu tenho Word, Excel, PowerPoint, a nuvem, né? O OneDrive, que é onde eu armazeno tudo isso, e o PowerPoint está aqui. E aí a gente acaba falando um pouquinho também de Teams, né? O OneDrive, um pouquinho dos outros itens também, tá? E aí eu vou pegar agora o nosso conteúdo. Então eu vou vir aqui, eu posso vir tanto em OneDrive quanto Word, depois eu vou explicar com calma, para a gente não perder muito tempo. Eu vou abrir o meu Word aqui, ó. E olha só, hoje, quais são os documentos que eu mexi hoje? TIAL Logística, tá vendo aqui, ó? Só que eu não mexi neste celular, eu fiz pelo computador, né? Então já vou mais ou menos inserindo isso, né? Que
O OneDrive ele é fantástico por isso. Eu faço em um lugar e ele já vai atualizando, ele já vai fazendo as atualizações aqui na nuvem. Então, onde eu estou conectado, seja computador, celular, tablet, em um computador da empresa, eu vou acessar o mesmo documento, tá? Então, eu vou entrar aqui para explicar um pouquinho do nosso conteúdo, tá? Ele vai abrir aqui, e aí eu não vou entrar em detalhes disso daqui, porque não é a nossa aula agora, depois eu entro. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, então, o nosso conteúdo, tá bom? Então, o resumo do nosso conteúdo aqui, o nosso resumo vai ser o quê? Eu vou, então, nas próximas aulas, falar o que é o Office 365, aqui eu tenho o resumo e aqui eu vou detalhar. Eu não consigo, fazer dessa forma. Deixa eu falar, então, o resumo, depois eu vou para o detalhado. Então, o que nós vamos ver neste semestre? O Office 365, o OneDrive, que é a nuvem de armazenamento de arquivos, o Word, o PowerPoint e o Excel. Tudo isso aqui de uma maneira que eu vou tentar utilizar nas aulas, aprender um pouco deles, aplicando eles à logística, tá? Tudo isso aplicado à logística aqui, tá? É isso que a gente vai fazer. Então esse é o resumo, tá? Office, OneDrive, Word, PowerPoint e Excel aplicados à logística. Isso é o que a gente vai aprender aí nas nossas próximas aulas, tá? Aí eu vou detalhar um pouquinho de cada um, sendo breve para o vídeo não ficar muito longo, e depois eu vou detalhar na aula, melhor aí as coisas. Então, o Office 365, o primeiro assunto nosso aqui, Office 365, na nossa próxima aula eu já vou falar dele, e aí eu vou falar todo o conteúdo detalhado, o conteúdo detalhado do Office é o quê? Todo o conceito do Office 365, o que é um Office 365, como ele funciona, e toda a ideia que a Microsoft teve, de montar isso. E para eu explicar toda essa ideia, eu vou voltar um pouquinho de como era antes aí. O Office já vem aí há alguns anos, 2017, 2016, se eu não me engano. Hoje é a ferramenta principal, mas eu vou falar um pouquinho dos outros, que nós tínhamos lá os Offices, Office 2014, tal, e Office 2010, aí a gente vai entender um pouquinho dessa família aí até chegarmos aí no que é o Office 365, tá? Depois nós vamos para o OneDrive. Então, o que é o OneDrive? A introdução, ao OneDrive, noções básicas de como ele funciona. Vamos configurar ele no nosso aplicativo móvel, e a utilização dele pelo aplicativo. Como é que funciona isso, tá? E aí nós vamos aí para as ferramentas mesmo do Office agora de fato, que a primeira é o Word. E aí a gente vai aprender como criar um documento, como formatar, imprimir, salvar, fazer a inserção de textos e parágrafos, formatar esses textos, como que se cria uma tabela dentro do Word, como se modifica essa tabela e como faz a inserção também de elementos gráficos, Vou colocar lá uma foto, alguma coisa no Excel, como é que funciona isso. A gente vai ver tudo isso, tá? E aí eu vou fazer, eu ainda estou pensando, mas eu quero fazer no computador, mas também fazendo aqui pelo celular, para a gente aprender nos dois modelos aí, tá? Tanto no computador quanto no celular. Não sei se vocês estão percebendo, mas como é a importância dessa matéria nos dias de hoje, Tudo home office, tudo que a gente precisa fazer, a gente vai fazer pelo computador, e fazendo pelo computador a gente vai ser obrigado aí a usar as ferramentas aí, o Word, o PowerPoint e o Excel, que são as ferramentas que a gente vai falar. Então, olha a importância dessas aulas e a importância também de não só aprender aqui pelo computador, mas, no momento de emergência, no momento que eu preciso mandar um documento, um relatório, não dá para fazer isso pelo celular? Dá para fazer isso pelo celular, tá? Só um parêntese aí da nossa aula, eu além de professor, eu sou escritor, eu escrevo algumas coisas,
e estou até montando um livro de finanças para o ano que vem, né? A minha matéria é onde eu sou especialista, e então estou escrevendo um livro de finanças aí de mais ou menos 200 páginas, e só para que vocês tenham ideia, mais de 80% desse livro eu fiz pelo celular. Eu fiz aqui pelo Word no celular, lógico, depois levava lá para o computador para fazer uma edição ou outra, mas a maior parte deste livro eu escrevi pelo celular, tá? Só para que vocês tenham essa dimensão aí da importância de se aprender a utilização das ferramentas, tá? Tanto no celular quanto no computador. Depois nós vamos aí pro queridinho de vocês, né? O PowerPoint. Então, como é que se cria uma apresentação? Inserir os slides, formatar esses slides, a modificar, fazer anotações, a ordenar, agrupar os slides, enfim, fazer uma apresentação decente, tá? Inserir imagens, textos, inserir objetos, eita, que não tá vendo. E inserir e formatar aí os gráficos de Smart também, que é uma ferramenta bacana, e até animar os conteúdos, né? Já viram aqueles PowerPoints, né, animadinhos, o negócio sai voando, desce e tal. Eu vou ensinar a vocês, mas aí também vem com conceito. Será que isso é tão interessante, né? Será que isso não é... eu sou meio crítico a essas ferramentas, vou explicar, né? E sabendo usar, ela é bem bacana, mas também a gente não pode ficar com muita firula ali, porque senão perde toda a atenção de quem está assistindo, né? O PowerPoint tem que ser feito com um certo cuidado para ele não ficar muita firula e pouco conteúdo, né? Se tiver pouca firula ali num PowerPoint, mas tiver um conteúdo bacana, ele fica legal. Não só vou ensinar vocês aí no sentido de montar o PowerPoint, tá? Vou tentar dar algumas ideias também de como montar isso funcional, tá? Porque não adianta nada você aprender a montar um PowerPoint e não ser funcional. A pessoa vai pegar lá e tem muito texto, ou não tem informação suficiente, então vamos conversar um pouquinho disso também, tá bom? E por último, a ferramenta que eu considero a mais importante, tá? Não que ela seja, mas eu considero a ferramenta mais importante, que é o Excel. O Excel é uma ferramenta aí onde você consegue fazer mágica aí com o Excel, né? Em alguns sentidos. Eu sou bem suspeito a falar, né? Porque eu gosto muito do Excel. Eu já trabalhei com sistemas e todos os sistemas que você usa, por trás dele tem um Excel. Você nunca vai usar ali, né, o sistema puro sem o Excel. Você sempre vai precisar ali do Excel do seu ladinho para estar te auxiliando, e aí a gente vai aprender bastante coisas nele também, tá? Como criar as planilhas, as pastas, navegar, formatar, gerenciar tabelas, né? Em logística a gente vai usar muita tabela aí, os estilos, e principalmente aqui embaixo, inserir aqui, inserir as fórmulas básicas, né? Então eu gostaria muito de poder ensiná-los aí muitas fórmulas. O Excel, ele é uma ferramenta que você pode fazer todo tipo de cálculo nele, né? Então é muito legal, mas não dá tempo no nosso curso de eu ensinar tudo, mas eu vou ensinar as ferramentas, as fórmulas básicas aí, as mais utilizadas, as que podem fazer diferença no seu dia a dia, tá? Vou ensinar essas fórmulas, a inserir um hiperlink, a inserir um menu interativo, né? Depois eu vou mostrar um trabalho para vocês aí, alguns trabalhos de TCC, onde os alunos utilizam isso e fica bem bonito, bem apresentável, dá uma cara para uma apresentação, para um trabalho, dá uma cara bem legal quando você insere algumas figuras, faz um menu bonitinho, para poder fazer uma apresentação pelo Excel também, tá? Eu gosto lá do PowerPoint, né? Mas o meu trabalho de TCC, a parte de finanças aí, o pessoal geralmente apresenta isso em Excel para mim, né? E aí eu vou mostrar para vocês também como inserir, como fazer isso daí pelo Excel. Gente, então é isso, esse é o conteúdo que eu tenho para passar para vocês,
tá? Esse é o conteúdo que nós vamos ver nas nossas próximas aulas, tá? E a aula de hoje é basicamente isso, tá? Prometo que as próximas vão ser mais curtas, né? Por conta do... para que vocês se concentrem mais, né? Como aqui é um bate-papo, eu não estou passando nenhum conceito, eu acho que dá até para a gente estender um pouco, mas as aulas com conceitos eu gosto de fazer elas mais curtas mesmo, para que vocês se concentrem naquilo, né? Absorvam aquilo, às vezes o menos é mais, né? Então é melhor eu passar uma aula curta que você consiga absorver do que uma aula gigante que você perde metade dela e então não vale a pena, tá? Como a minha última coisa que eu quero deixar para vocês é um exercício aí, para que vocês façam o quê? Eu quero que vocês façam uma reflexão sobre as nossas aulas aí, né? Então eu quero que vocês escrevam, pode ser no caderno, tá? Pode ser aqui pelo Word, que vocês já têm acesso aí, quem já sabe acessar, né? Pela escola mesmo, vocês já têm acesso, pode ser por aqui, pode ser pelo computador, pode ser em qualquer lugar. Eu quero que vocês façam uma reflexão, que vocês escrevam aí, o que vocês esperam aí deste curso, né, deste semestre de maneira online? Quais são é livre o texto, tá? Tô só dando um direcionamento, mas ele é livre. Quais são as maiores dificuldades de vocês? Quais vão ser as maiores dificuldades? O que você espera? Quais são as oportunidades que isso pode trazer para vocês? Eu gostaria muito que vocês escrevessem isso, porque eu acredito muito no poder da escrita. Tá? A escrita ela tem um poder muito grande, maior do que o poder de escutar, maior do que o poder de ler. Por quê? Porque você está extravasando as suas ideias. As suas ideias estão aqui na sua cabeça e muitas vezes ela fica atrofiada ali, porque ela não sai dali, né? Ela está naquele espaço e você não extravasa com elas. E quando você começa a escrever, você está extravasando aquele momento, você está escrevendo aquilo e aí as ideias começam a fluir, e você começa a ter várias outras ideias aí, começa a expandir o seu pensamento, você não fica mais dentro de uma caixinha, você expande o seu pensamento aí. Então eu acredito muito no poder da escrita, tá? Geralmente quando a gente começa, a gente não tem, como a gente não tem muito hábito, a gente escreve ali, tem uma certa dificuldade, escreve 1, 2 linhas e chega. Então, o meu pedido é assim, né? A minha sugestão é que vocês escrevam todos os dias aí, escrevam alguma coisa, né? Pega um caderninho, põe do lado da cama, todo dia escreve ali, como foi meu dia, como foi a reflexão de cada aula, para que vocês expandam as ideias de vocês, tá? Então a lição de casa de hoje é isso, escrever um texto refletindo sobre o curso de logística, a nossa matéria, escrevendo as dificuldades, as oportunidades, os desafios, como que vai ser essas aulas aí, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa aula ao vivo aí.